Olá, queridos amigos e amigas da turma preparatória para o concurso do INSS. Vamos à nossa terceira etapa e à nossa terceira aula de legislação previdenciária. Importante que a gente consiga, a partir desse momento, a maturar um pouco mais o conteúdo e a partir de agora nós já nos abre um leque bem mais expressivo de questões. Tanto que ao final da aula de hoje nós já vamos ter uma série de questões do CESP, da Fundação Getúlio Vargas, da Carlos Chagas, quer dizer, hoje a gente já vai poder testar um pouco esses nossos conhecimentos. Mas é sempre muito importante que tu possa fazer as revisões daquelas propostas lá na nossa primeira etapa, né? Através do estudo de Ebbinghaus, fazer uma pequena revisão algumas horas depois, 24 horas depois, 7 dias depois e 28 dias depois. Vejam só, estamos na nossa terceira etapa, daqui um pouquinho entramos em um mês de aula, então é importante que tu tenhas condições de começar a fazer as tuas revisões. Hoje, inclusive, no material em PDF que está aqui embaixo, primeiro aparece todos os esquemas. Essa aula eu fiz muito esquema porque são muitos, na verdade poucos artigos, mas são muitos incisos, muitas alíneas, muitos parágrafos. E de fato, eu preciso ir no cerne da questão do que vai cair no concurso para ti. Mas eu fiz todo, no material em PDF, ele está organizado assim, ó, tem todo o nosso esquema com o qual eu vou dar aula, e depois está a parte da lei. São 4 ou 5 páginas que tu pode fazer uma leitura complementar, mas tu vai ver que não é necessário. Com a nossa aula de hoje e com as nossas explicações já vai ser mais do que o suficiente para que tu consiga lacrar as questões de conhecimentos previdenciários, tá bem? Vamos à nossa aula então? Vamos pegar os nossos slides, aqui ó, legislação, decreto 3048, a gente sabe que é o mais atualizado, aula de número 3. E vamos lá então. Aqui estamos, tá? E quando eu começo, eu vou começar com algumas coisas, algumas eu já falei, outras eu não falei, mas são importantes de a cada aula nós irmos pegando aquilo que é mais importante do conteúdo trabalhado da legislação previdenciária. Primeiro, olha só, se tu possui carteira de trabalho assinado, automaticamente tu é filiado à Previdência Social. Entendeu? Tu tem carteira de trabalho, ah, Mário, eu tenho carteira de trabalho assinada, mas eu optei a não fazer parte da... Não existe essa possibilidade. Não existe, ela é obrigatória, ela é automática, é conjugado. No momento que tu tens carteira de trabalho assinado, automaticamente tu é filiado à Previdência Social. Então, é um tema importante e é um dos tópicos que eu quero evidenciar no início da nossa aula de hoje. Então, carteira de trabalho, automaticamente tu és filiado à Previdência Social. Segundo, quem trabalhar por conta própria, tá? Tem que inscrever-se e contribuir. E como é que tu faz isso? Lembra? Pela guia da Previdência Social. Lembra do carnê? Tá? Então, se tu trabalha por conta própria, tá? Então não é a empresa que está te assinando uma carteira, não é a empresa que está recolhendo a contribuição, tu tem que te inscrever e tu tens que contribuir. É obrigatório. És obrigatório. Ah, não, eu trabalho, mas eu não me inscrevo. E até existe essa opção, tu não te inscreve, mas se tu estás trabalhando, está recebendo, está sendo remunerado por esse trabalho, tu precisa te inscrever e tu vai contribuir. É óbvio que hoje não existe tanto mais a figura deste carnê. Eu coloquei o carnê aqui no desenho para te dar essa ideia de contribuição regular. Hoje tu pode fazer através da internet pelo aplicativo, tá bom? Mais um detalhe importante, essa aqui é uma grande pegadinha. A idade mínima para contribuir é de 16 anos. A idade mínima para contribuir é de 16 anos. Porém, aprendiz, a condição de aprendiz entre 14 e 24 anos também será um contribuinte. Tá? Então, tu vê bem, ó, a idade mínima para tu contribuir é de 16 anos, ponto. Mas na condição de aprendiz, tu pode começar a contribuir a partir dos 14 anos, tá bem? Uma não contradiz a outra, porque uma tu estás trabalhando, na outra tu estás numa condição muito especial de aprendiz, tá bem? Bom, então essas 4 eram as nossas dicas importantes da nossa aula de hoje. Agora vamos ao nosso conteúdo. Vocês lembram
que quando eu falei que nós temos dois regimes de previdência, né, o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, que é, por exemplo, os militares, os servidores públicos. E vimos na aula passada, por exemplo, que em locais, cidades pequenas, mesmo tu sendo servidor público, tu pode fazer parte do regime geral da Previdência Social, basta que não tenha sido criado um regime próprio. Tá? Então, eu até coloquei aqui agora, um pouquinho mais especificado, ó, o regime geral de Previdência Social, atualmente, ele tinha mais divisões, ele tinha empresário como divisão. Não, agora não. Ele tem 5 subdivisões. O regime geral, o contribuinte individual, o avulso, as domésticas, os empregados e os especiais, então o grupo especial. Na última aula nós vimos os empregados, que era o mais longo. Hoje nós vamos ver todos os demais, tá bem? Relembrando sempre que tu tens 2 tipos de categorias de segurado. O segurado obrigatório, aquele que tem uma atividade remunerada lícita, ele ganha dinheiro de forma lícita, então é obrigatório. Lembra que eu disse? Tu pode ser automático se tu tem carteira de trabalho, mas caso contrário, tu vai ter que contribuir, tu vai ter que te inscrever e tu vai ter que fazer a tua contribuição. Então, todos esses são segurados obrigatórios e tu tem o facultativo, que ele não tem uma atividade laboral, mas quer contribuir para a Previdência. Né? É o próprio caso da dona de casa, tá certo? Que a gente também já falou na última aula. Bom, vamos lá. Nós tínhamos falado, nestes 5 no KD aqui, ó, nós tínhamos feito os empregados, que foi toda a aula passada. Hoje nós vamos para os demais. E agora eu fiz um esquema bem diferente. O contribuinte individual é o autônomo, por exemplo. Pessoas que trabalham por conta própria. Tá? Pessoas que trabalham por conta própria. Tá ótimo. Os trabalhadores individuais. Pessoas que trabalham, olha só, elas trabalham para as empresas. O cara vai dizer, Mário, mas lá nos empregados trabalha para a empresa, mas sem vínculo empregatício. É o cara que trabalhou para a empresa para pintar a fachada da empresa e durou 10 dias. Ele não é um funcionário da empresa, ele simplesmente trabalhou para aquela empresa, mas não com vínculo empregatício. Ah, mas o que tu consideraria vínculo empregatício, Mário? Bom, isso aí é subjetivo, né? Isso aí os tribunais do trabalho é que vão determinar. Então não é tu que vai te preocupar com isso. Tu vai ver que as questões nem têm esse enfoque, tá? Agora, se tu ficaste 5 anos pintando a fachada, cara, tu tem vínculo empregatício, entendeu? Mesmo que durante o processo não seja caracterizado, depois vai ser caracterizado o vínculo empregatício. Então são exemplos. As diaristas. Né? Ah, mas a diarista pode ir todos os dias na casa da pessoa e vai ser considerada diarista? Não. Não, até 2 vezes na semana, né? Eletricistas, pintores, vendedores ambulantes. Tá? Os sacerdotes, isso costuma cair, os sacerdotes são equiparados a contribuinte individual, os taxistas, os advogados, os médicos, os profissionais, e aí eu botei, ó, para não falar de todos os profissionais liberais. Tá? Então, vimos o contribuinte individual. O contribuinte individual é aquele que trabalha por conta própria, aquele que trabalha para uma empresa sem vínculo empregatício. Então, aquele vai ter que pegar, vai ter que gerar o seu carnê e vai ter que pagar todo mês. O contribuinte avulso. Muitas vezes tu pode confundir o individual com o avulso. Cara, o avulso é uma situação muito especial. Ele precisa ser sindicalizado ou não, mas ele presta serviço de natureza urbano-rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com, aqui está, ó, a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra. O caso clássico e único que pode cair para vocês
em concursos é o caso das funções portuárias, que tu trabalha para diversas empresas. O cara que carrega o container, ele carrega container para diversos navios. Então ele não faz parte de uma empresa, então ele tem uma intermediação de um órgão gestor de mão de obra. Então, são as... Aqui, ó, bem claro, contribuinte avulso, tu tens que saber que são as profissões portuárias. Tudo que tiver relação. Ah, Mário, mas não, o cara tem uma função portuária, mas ele trabalha para a empresa tal, então ele não é mais contribuinte avulso, ele é o empregado. O contribuinte avulso, ele tem a intermediação de um órgão gestor. Ah, como é que eu vou saber se o cara tem ou não tem? Ora, muito simples. Se ele trabalhar para uma empresa, ele vai ter carteira assinada, e se ele tem carteira assinada, ele é um empregado. Eu trabalho para a empresa marítima tal. Então tá, tu tens ali a tua carteira de trabalho, tu é um empregado. Tu é da categoria de contribuinte, tu é um empregado. Agora, eu trabalho ali no porto, eu trabalho para diversas empresas e não trabalho para empresa nenhuma, entendeu? Então, quem organiza para mim é um órgão gestor de mão de obra, então tu é um contribuinte avulso. Pode parecer confuso agora, mas depois quando a gente pegar as 5 e começar a olhar as questões, tu vai ver que tu vai matar, e todas as questões que eu selecionei hoje é de nível superior. O contribuinte especial. Eu quero que tu tenhas muito cuidado para não confundires contribuinte especial com trabalho de natureza especial, que são trabalhos, por exemplo, que tu tens contato com produtos químicos. Não, aquilo é um trabalho de natureza especial, aqui é um contribuinte especial, e o contribuinte especial ele está necessariamente ligado ao trabalho rural. Ó, pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, então pode ser só ele, ou pode ser de economia familiar, quer dizer, a família trabalha, ainda que com auxílio, e aqui importante, eventual de terceiros. Não pode ter nenhum colaborador contratado. Então, mas assim mesmo, do contribuinte especial. Quando eu te falo contribuinte especial, não tem nada a ver com a natureza do trabalho. Ele é um trabalhador rural. Ele é individual, ele é regime de economia familiar. E agora eu vou te botar aqui o esqueminha, ó. O pescador artesanal, o produtor rural, o membro do grupo de família ou indígena, tá? Mas tem algumas especificações que são muito importantes. Tudo isso que eu coloquei nesse esquema, tudo isso está no decreto 3.048. Tanto que logo após esses slides que tu está vendo, eu coloquei tudo aquilo. Só que é muita coisa e muita leitura. Eu prefiro que tu saiba assim e depois, se desejares, bom, se tu desejar, tu vai fazer a tua leitura especial, tá bom? Então, olha só. Até 4 módulos fiscais. Mário, o que é um módulo fiscal? É um tamanho determinado de área rural. Não te interessa saber qual é o valor. Tu só precisa saber que é até 4 módulos fiscais. Pronto. Mas, é importante, até 4 módulos fiscais, esse é para o produtor rural, para o agropecuário. Para o agropecuário. Tá? Para o pescador não tem. Para o seringueiro não tem. Não tem isso. Então, os 4 módulos fiscais é para o agropecuário. É o pescador artesanal, é o cônjuge, companheiro, filho, enteado, porque o enteado equipara-se a filho, maior de 16 anos. Lembra lá, maior de 16 anos? Tá? Ah, mas e aprendiz? Não, não se encaixa aqui. Tá? Não se encaixa aqui, porque isso aqui tem que ser na economia familiar. Então, o cônjuge, ele se encaixa, então eu tenho a minha propriedade, até 4 módulos fiscais, e a minha esposa trabalha junto, o meu filho trabalha junto, o meu enteado trabalha junto, então todos eles estão sob ajuste do contribuinte especial. E sem a utilização de empregados permanentes. Então isso quer dizer, tu não pode ter nenhum empregado permanente. Tá? Ah, eu tenho 2 capatazes. Não pode. Eu tenho 2 peões. Não pode. Mas pode ter um auxílio eventual, lembra, ó. Eventual de terceiros pode, eventual.
num determinado momento alguém veio e te deu um auxílio. Tá bem? Compreendido, então, o contribuinte especial? Eu faço questão que tu compreendas o seguinte, ó. Meu amigo e minha, a minha grande característica é te preparar para a prova. Não é te preparar para tu seres um jurista da área da Previdência. Eu quero te preparar para a prova, eu quero que tu pegue as questões e acerte. Por isso que eu faço muita pesquisa dos conteúdos para que tu consiga ir bem em questões da CESP, Fundação Getúlio Vargas, enfim, do que é, tá? Da Carlos Chagas, da Getúlio Vargas, da própria, das instituições menores, da própria Fundatec, enfim, do que vier. Tá certo? Tá? Então vão pelos meus esquemas que tu vai te dar bem, meu filho. E vamos lá. Depois nós temos o contribuinte doméstico. Depois a gente vai falar muito mais sobre o contribuinte doméstico, a gente vai falar sobre o MEI, a gente vai falar sobre algumas situações especiais. Mas é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada onerosamente e pessoal à pessoa ou família no âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos, por mais de 2 dias na semana. Porque se for até 2 dias na semana, tu pode ser uma diarista. Ou um diarista. Porque quando eu falo serviço doméstico, não é só o trabalho de limpeza. Por exemplo, a babá, é o motorista, é o jardineiro, ele trabalha dentro da casa. E vejam, o âmbito residencial, não há fins lucrativos na tua casa. Então tu não está contratando uma força de trabalho para te gerar lucro. Não. Diferentemente de quando tu és, por exemplo, eu sou faxineiro. Tá, tu é faxineiro aonde? Na casa da família Oliveira. Que legal. Eu sou faxineiro aonde? Eu sou faxineiro na empresa do Grupo Gerdau. Não, então agora tu não é mais um contribuinte doméstico. Agora tu é um empregado, entendeu? O contribuinte doméstico, ele tem que sempre estar de forma contínua, mas ele tem que ter uma relação familiar. Então não há objetivo de lucro. As atividades não têm fins lucrativos, sem fins lucrativos. E tem que ser mais de 2 dias na semana. Então, se tu és motorista da família, tu leva os filhos na escola, tu busca os filhos na escola, tu leva a tua patroa para o supermercado, tu traz a patroa do supermercado, tu é um contribuinte doméstico. Agora, se tu é motorista do diretor da empresa, bom, aí tu não é contribuinte doméstico. Vejam, a mesma profissão, tá? A mesma profissão, com duas características distintas de contribuição, tá bem? Então tá, ficou legal? Vimos todo o KD. E agora eu separei 7 questões que nós vamos fazer. Como é que nós vamos fazer essas questões? Olha só, sempre, e eu volto aqui a enfatizar para vocês, eu vou colocar a questão, tu vai pausar, vai tentar fazer, ou tu vai imprimir o teu PDF, ou tu tá olhando direto, tu vai tentar fazer a questão, dá pause. Quando terminar, tu volta que eu já vou estar aqui com a resolução da questão, tá bem? Vamos lá então. Questão de número 1, uma questão longa, ela pode te roubar algum tempo, dá pause. Bom, vamos lá então. Olha só que questão atual, de ano de 2022, defensor público, é uma questão do CESP. Essa questão eu adaptei, porque ela foi muito discutida, inclusive pedido a anulação dela. Eu adaptei para que ela não fosse anulada, tá bom? Por vocês. Vamos lá então. Cleide, filha da companheira de Antônio, depois de anos trabalhando no sítio da família, com produção de queijos, desenvolveu uma receita de sucesso e passou a obter um bom lucro com a venda do seu queijo artesanal. Cleide, então, comprou um sítio ao lado do sítio da sua família, de igual tamanho, um módulo rural, para que pudesse aumentar a criação de vacas e dispor de mais leite e, consequentemente, aumentar a produção. Para isso, contratou 2 colaboradores. A família trabalha em regime de economia familiar. Cleide está grávida.
Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta. Cleide não é considerada segurada especial em regime de economia familiar, uma vez que enteada não entra no rol. Entra sim. Então tá errado. Tá? Enteado entra. Os proprietários de áreas com mais de um módulo rural não podem ser caracterizados como segurados. Podem sim, porque há até 4 módulos rurais. Tá? Fiscal ou rural. Tá bem? Então tá errado também, vou botar aqui. Ó. A contratação de empregados permanentes para ajudar na criação de vaca de produção descaracteriza o regime de economia familiar. Perfeito, resposta certa, letra C. A contribuição de segurados especiais em regime de economia familiar é individual para cada membro da família. Não é o que é estado na questão. Cleide não terá direito ao salário maternidade, ainda que comprove o exercício da atividade rural nos últimos 2 meses anteriores ao nascimento. Não tem nada a ver com a questão. Ela não poderia ter contratado empregados. Resposta certa, letra C. Tá? Questão de número 2, CESP. Essa é de certo e errada na lista jurídico. Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Dá pause. Vamos lá, então. Acerca dos segurados do regime geral de previdência, julgue o item a seguir. É considerada segurada especial a pessoa que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde? Certo ou errado? Errado. Especial não é isso, não é um trabalhador especial, é um contribuinte especial. E eu quero que tu faça uma análise. Óbvio, a gente está agora aqui no calor da aula. A gente recém viu esse conteúdo. Se o cara não estudou e vai fazer isso, ele pode até pensar que sim, né? Ele pode até pensar que sim. Muita gente erra esse tipo de questão. Tá? O contribuinte especial é o contribuinte rural, que tem todas as suas especificações, até quadro módulos fiscais e tudo mais. Questão de número 3, 2020. Advogado. Valendo. Dá pause. Pois bem, vamos lá. Para alguém ser considerado segurado obrigatório, basta exercer atividade remunerada, formal ou não, perfeito, formal ou não, ela só precisa ser lícita, situação que dá ensejo à obrigação de verter contribuições à Previdência Social, certo? A primeira está certa. O menor aprendiz também é segurado, empregado, pois a relação de aprendizagem é uma relação de trabalho especial. Trabalho especial e não contribuição especial, tá certo. O recolhimento das contribuições previdenciárias podem ser responsabilidade do próprio segurado, no caso de contribuinte individual que trabalha por conta própria e presta serviço à pessoa jurídica. Se tu presta serviços à pessoa jurídica, tu já não pode ser mais o responsável pelo recolhimento. Já vai ser, se tu presta serviço a uma pessoa jurídica, quando ela te pagar, ela já retira e já repassa para a Receita. Entendeu? Não é assim que funciona. A pessoa jurídica te paga. Não, quando a pessoa jurídica te pagar, ela já vai calcular naquela nota fiscal que ela está te pagando, ela já retira as contribuições previdenciárias. Então está errada. Existem 7 espécies de segurados obrigatórios. Se tu fores para as leis antigas, 8.212 e 8.213, existem. Ó, eram todos esses aqui, ó. Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial, empresário, autônomo e equiparado autônomo. Errado, não são mais essa, agora são somente 5, é o KD. Então, quais estão corretas? Apenas 1 e 2. Apenas 1 e 2. Tá certo? Questão de número 4. Questão de número 4, valendo. Fundação Carlos Chagas, 2019. Vejam que todas as questões que eu estou fazendo para vocês são de nível superior, é analista, advogado. A maioria de vocês vai fazer o PNSS para o cargo de técnico, é nível médio, as questões vão ser um pouco mais simples que essas. O Constituinte preocupou-se com o segurado especial. Assim preceitua o termo constitucional. Constituinte é quando foi feita a nossa Constituição.
O produtor, o parceiro, o seringueiro, o extrativista, o meeiro e o arrendatário rural, o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges exerçam atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes e contribuam para a Seguridade Social mediante aplicação de alíquota sobre o resultado comercializado, farão jus aos benefícios, termos da Lei 8.213 de 1991. Sob esses requisitos constitucional, a lei é correto afirmar que se enquadra como Seguridade Especial o produtor arrendatário com área de até 8 módulos fiscais? Não, errado. Tá? O seringueiro ou extrativista que exerça as atividades dos termos da lei e faça desse a atividade principal do meio de vida, desde que a área até 4 módulos, o seringueiro não tem esse negócio de 4 módulos, viu? É para agropecuária. Tá? Filho maior de 12 anos de idade? Não. Maior de 16 anos de idade. O pescador artesanal ou a este semelhado, desde que não faça, não, tem que fazer da pesca a sua profissão. Tá? Então cuidado com a armadilha. Tu tem que ser um pescador e desta profissão tem que sair o teu sustento, é a tua profissão. Arrendatário rural que seja produtor e explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos rurais, sim. Ah, Mário, mas é fácil. É fácil porque tu viu agora. Eu quero que tu imagine antes. Tu sabia dos 4 módulos fiscais ou 4 módulos rurais? Não, né? Tá bem? Então vamos lá. Questão de número 5. Valendo. Mais uma questão de nível superior. Mais fácil, mas de nível superior. Ao regime geral de... Vamos lá. Relativamente aos segurados do regime geral de previdência social, é correto afirmar: o sacerdote é o segurado obrigatório equiparado ao segurado individual? Sim ou não? Sim. Tá certo isso aqui, ó. Nem sei se eu botei aqui, ó. Bom, enfim. Não. Aqui, ó. Deixa eu fazer uma pequena... Não, tá certo, perfeito, tá certo. Os segurados especiais são o rural, pescador, artesanal e garimpeiro? Não, garimpeiro não é. Poderá ser inscrito como facultativo o estudante com idade a partir de 14 anos? Não, somente o aprendiz, tá? Somente o aprendiz, tá errado. O estudante a partir de 16 anos, que é a idade mínima. O estagiário maior de 16 anos de idade que receba bolsa de estudo de empresa concedente será considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência?